A escolha recaiu sobre mim pelo fato de, como professor titular de fisiologia e participar de várias comissões, tanto de Anvisa como ter estado na CONEP analisando questão de medicamentos durante muitos anos, tenho uma certa familiaridade com o tema. Eu abordarei dois aspectos, que é o aspecto do uso medicinal da maconha e o uso recreativo da maconha. Obviamente, todos sabem que a maconha ela é utilizada pelo menos há 6.000 anos, tanto na produção de fibras, como para outras finalidades médicas, rituais, religiosas, várias delas. Na realidade, no século XIX, que pela primeira vez ela é introduzida no Ocidente e atingiu uma certa popularidade no final do século XIX, início do século XX, quando muitas empresas farmacêuticas, inclusive empresas hoje dessas multinacionais, tinham seus produtos para várias condições de saúde. Claro que, como qualquer fitoterápico, existe uma grande diversidade entre as plantas, os cultivares das mesmas plantas. E quando nós falamos em fitoterápico, extrato, tintura de uma planta, nós estamos falando frequentemente em milhares de substâncias diferentes contidas nessa planta. Substâncias que muitas vezes têm capacidades antagônicas, produzem efeitos antagônicos. Então, uma das dificuldades com o uso médico, que foi muito amplo no final do século XIX e início do século XX, era uma certa imprevisibilidade dos efeitos que os preparados daquela época produziam. Com o advento de drogas sintetizadas, purificadas para as mesmas finalidades, foi deixando de ser utilizado, e se nós formos olhar, a última vez que esses preparados entram na farmacopeia americana, se eu não me engano, é 1941. Só em 1964 é que foi isolado, identificado, sintetizado o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é aquele constituinte que está presente preponderantemente nos extratos da planta. Na década de 90 é que foram identificados os receptores CB1 e CB2, central e periférico, e logo depois a detecção de canabinoides endógenos, ou seja, como ocorre com a maior parte de produtos exógenos, plantas, há um correlato endógeno produzido pelo próprio corpo, razão pela qual existem os receptores. Senão não existiriam esses receptores para coisas que não existem, não é? Então é claro que há canabinoides endógenos e a linha de pesquisa que tem sido perseguida é compreender exatamente quais são esses receptores, quais são as vias de sinalização, quais os efeitos que são elicitados. E, pelo menos, já foram isolados cerca de 80 canabinoides, dentre os quais o canabidiol, o CBD. É interessante que essa molécula ela apresenta efeitos que são diversos, eu diria contrários aos efeitos dos extratos da planta total. Exatamente evidenciando aquilo que eu falara antes, de que nessa imensa quantidade, porque não são só os canabinoides que estão presentes na planta, há uma imensa, um número, mais de milhares de moléculas presentes. Mas daquelas que mantêm a estrutura química básica dos canabinoides, o CBD é aquele que, aparentemente, dos conhecidos, no momento atual dos estudos, apresentam efeitos que possam ser benéficos e que eles são efeitos frequentemente antagônicos ao uso da planta como tal. Eu sei que o tempo é curto, eu serei extremamente breve, eu não farei muitas
Se em algum momento alguém quiser uma pergunta, na hora das perguntas, se for da minha competência, eu responderei com toda a boa vontade e desejo. Então, um dos primeiros aspectos são as formas de epilepsia resistentes às terapias usuais. Frequentemente, essas epilepsias elas são congênitas, são quadros raros de extrema gravidade médica. Recentemente, existe um grupo internacional que faz revisão sobre o uso de canabinoides para epilepsia. Esse trabalho foi publicado, esse Cochrane Epilepsy Group, não é? Em que ele tenta rever todos os trabalhos publicados sobre o uso de canabinoides. E aqui não é só o canabidiol, tanto extratos da planta in natura como os isolados. Talvez seja uma revisão, do ponto de vista científico, aquela que segue os critérios científicos mais adequadamente. Esse grupo procurou todos os trabalhos publicados. Infelizmente, a letra é muito pequena, mas, obviamente, se desejarem, eu posso dar as referências. Então, localizaram um grupo grande de trabalhos, quer dizer, grande, eu diria que é um grupo pequeno, né? Mas todos esses trabalhos. Mas na hora que vai se fazer a seleção dos critérios científicos dessas publicações, poucas passam pelos critérios mínimos de análise científica. E aqui tem os grupos principais, quer dizer, aqueles que apresentam essas características. Isso não é... Eu fiz essa tabela sintetizando, mas é claro que isso é baseado na literatura e muito a ver com a referência que eu citei. Então, nós vemos que aqui tem um estudo com 15 pacientes, 12 pacientes, 12 pacientes, 19 crianças, 27 crianças. São situações diversas. Quando eu pego esse grupo de crianças, eu vejo que tem síndromes muito específicas. Estas são as síndromes raras, onde a epilepsia ela se manifesta de uma forma, eu diria, trágica, ao mínimo que eu poderia dizer, pela sua intensidade, pela sua repetitividade. Foram utilizados aqui extratos de cannabis, aqui é canabidiol, onde tem por miligramo é canabidiol. Nesse grupo de 19 crianças foi extrato de cannabis, com alto teor. É claro que, dependendo da seleção genética da planta, da forma como ela é cultivada, a manifestação de diferentes moléculas será maior ou menor. Razão porque existe, por exemplo, a supermaconha, que traz, né, aspectos, poderes de ação diferentes da outra, da comum. E aqui foi utilizada uma cannabis com alto teor de CBD. Aqui tem as referências, onde podem ser encontradas, as revistas, onde são encontrados esses trabalhos. O grupo, portanto, essa revisão, à esquerda existe o texto, eu copiei o texto próprio do trabalho publicado, aqui tem a minha tradução. Não é? Então, aqui se fala que a dose de 200 a 300 miligramas por dia pode ser segura, todavia o número de tratados é pequeno. Agora eu gostaria de fazer um esclarecimento. Como padrão internacional para avaliar a segurança e a eficácia de um medicamento, está estabelecido há muitos anos e todos os serviços dos diferentes países utilizam esses critérios para aprovar uma droga para sua comercialização. Há uma fase realizada em animal, uma fase que se analisa os efeitos tóxicos, os efeitos farmacológicos. Uma fase inicial, onde, exatamente com um número extremamente pequeno de pacientes, se vai detectar a sua segurança mínima e a sua dose, né, a faixa de doses utilizáveis. Há uma segunda fase, onde, desde que nesses 10, 12, 15 pacientes não se tenha tido um efeito dramático, se expande um pouco esse grupo, se chegará
depende do modelo estatístico, as condições de uso das próprias doenças, da própria droga em questão, isso chegará em torno de 50, 60, 70 pacientes. Nesta fase, se tenta, de fato, encontrar a dose e continuar a análise dos seus efeitos tóxicos, os seus efeitos que a gente chama os efeitos adversos, portanto, aquilo que pode causar uma grande lesão para o paciente. Há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, um medicamento foi utilizado em um desses estudos piloto, foi na Inglaterra, por sinal, em que todos os trabalhos em animais iniciais mostravam eficácia e segurança. Quando foi aplicado num pequeno grupo de pessoas, infelizmente o investigador, o grupo responsável, aplicou tudo no mesmo dia, eram 15, 20 pacientes, e isso causou uma vasculite, e vários deles, eu acho que 80% dos pacientes acabaram perdendo dedos, extremidades e pelas lesões. Portanto, há todo um critério de como é que a gente estuda uma droga para garantir a segurança para o usuário e, ao lado disso, a eficácia. Pelos critérios internacionais, é claro que a segurança é o primeiro ponto, é não haver efeitos adversos que possam comprometer a qualidade de vida, a saúde da pessoa. O critério é que os efeitos esperados, eles devem ser pelo menos semelhantes aos das outras moléculas já em uso. Ele não tem que ser superior, ele tem que ser pelo menos semelhantes. Razão pela qual, se a gente for numa farmácia, a maior parte dos medicamentos não precisariam estar na farmácia, porque com um número muito pequeno, relativamente pequeno de fármacos, praticamente todas as doenças poderiam ser controladas. Portanto, nós só temos, nessa revisão, 4 pequenos ensaios randomizados, e nenhum deles mediu a ausência de convulsões aos 12 meses ou por um período 3 vezes maior do que entre as convulsões. Ou seja, são estudos agudos. Eles não permitem concluir se, a médio e longo prazo, o uso, de fato, seria benéfico. Vamos lembrar um grande estudo que aconteceu no Brasil, promovido pelo Ministério da Saúde, sobre o uso de células-tronco para doenças cardíacas. Isso foi capa de muitas revistas, foi muito comentado. Os primeiros estudos mostraram o quê? Que célula-tronco era altamente eficiente. Você dava, o doente saía andando, feliz da vida. Aí se fez o estudo randomizado e se demonstrou que aquele efeito não era verdadeiro. O que acontecia é que aquele paciente era mais bem tratado do que o paciente que era na fila do SUS. Então ele tinha uma resposta melhor, ele estava em um grupo de pesquisa, recebendo todos os cuidados possíveis. De tal modo que a célula-tronco para essas doenças cardíacas, depois de um grande investimento do Ministério da Saúde, uma grande expectativa, não deu em nada. Ou seja, a comprovação da efetividade não é simplesmente 2, 3, 10 indivíduos dizerem que foi bom para ele. Esse é o critério científico a ser utilizado. Bem, concluindo, para a epilepsia, não há evidências científicas que comprovem a segurança e eficácia dos canabinoides para o tratamento da epilepsia. Portanto, no momento é aceitável o seu uso em ensaios clínicos controlados. O Brasil tem toda uma certa normativa, altamente reconhecida internacionalmente, através da CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, dentro do contexto de pesquisa científica, cada protocolo devidamente analisado, ele pode ser, do ponto de vista científico, aceito. Ou no contexto do uso compassivo. É quando não há nenhuma terapia alternativa, portanto, com todos os riscos, o paciente aceita, alguém prescreve, o paciente aceita correr o risco. Um exemplo atual são essas vacinas para a ebola. Nenhuma delas nem tem os estudos de segurança nem de efetividade. Uma doença com alta taxa de letalidade, se entendeu que é eticamente aceitável que ela seja utilizada.
Bem, como antipsicótico, eu diria que os estudos são ainda menores. Numericamente, há menos estudos como uso como antipsicótico. Os medicamentos utilizados, eles atuam nos receptores dopaminérgicos D2. 20, 30% dos pacientes não respondem bem a essa medicação. Portanto, como a via de ação de canabinoides parte de outros receptores, é uma possível alternativa. Todavia, do ponto de vista de estudos científicos, é mais limitado ainda o número de estudos realizados do que aqueles para epilepsia. Portanto, as conclusões, aqui tem a lista, eu acho que esse sino disse que é para eu parar de falar, não é? Não? Aqui tem a lista, são 4 trabalhos, inclusive com um número muito menor de pacientes. Olha, 1 paciente, 3 pacientes, 8 pacientes. Aqui tem um estudo duplo cego, 42 utilizando o medicamento e 42 sem o medicamento. Seguindo as normas éticas, que todos têm que receber o melhor tratamento disponível. Então se soma ao melhor tratamento disponível para se verificar se existe um efeito aditivo àquilo que já é obtido com os tratamentos. Portanto, é a mesma coisa. Do ponto de vista, é necessário que se faça estudos científicos que possam garantir a segurança e a eficácia. Para casos onde não há alternativa terapêutica, é o uso compassivo que a Anvisa e todas as normas vigentes no país prevêem e é utilizado para inúmeras drogas. Eu ousaria fazer uma recomendação, já que o grupo é extremamente envolvido com a questão. Se nós quisermos descobrir quais são as moléculas que de fato têm efeito farmacológico, quais são as suas vias de administração, suas doses, sua segurança, sua eficácia, o tempo que tem que ser utilizado, é necessário que se faça estudos de fase 2 e fase 3. Essas drogas não são de interesse das grandes empresas multinacionais, porque não tem patente. E sem patente não tem lucro. Então, são drogas que não são utilizadas, não são estudadas. Se houver, é uma questão política de saúde pública. É um investimento do Estado para a pesquisa, para produzir resultados que possam atender à demanda da população. É o que foi feito com célula-tronco para doenças cardíacas, que se desse certo seria uma coisa de grande valia. Todos os estudos eles podem conduzir a resultados favoráveis, a resultados desfavoráveis. Todavia, a prática contemporânea médica, ela é baseada na evidência científica e não no ouvir dizer. Uso recreativo. Eu acho que o uso recreativo, eu sou uma pessoa que trabalha em ciência. Não tem nada a ver com política, absolutamente nada disso. A minha abordagem é extremamente linear, penso eu, para analisar as coisas. Existe o argumento de que se nós tivermos uma legislação mais branda para o consumo, o comércio, é esperado que a liberação do seu uso reduza o custo de produção e preço final. A redução do preço é uma facilidade em comprá-la e elevar o seu consumo. Isso são dados do escritório da Organização Mundial da Saúde sobre drogas e, no final eu cito, acabou de sair a edição de 2014, em que apresenta no mundo inteiro todas as grandes questões ligadas tanto a narcotráfico, produção, uso. Para cada 10% na redução do preço, existe um aumento de 3% do número total de utilizadores. E um aumento de 3 a 5% na iniciação do seu uso por jovens. Isso é válido para as primeiras décadas. O modelo estatístico previsivo não sabe se isto aconteceria depois de 20, 30 anos, né? Mas pelo menos na primeira ou segunda década, essa é a previsão que os matemáticos fazem. O segundo aspecto que muitos da área de psicologia consideram importante
e talvez o nosso grande referencial seja a questão da AIDS. Todas as vezes que a legislação, o consumo, as indicações, as normas, elas são liberalizadoras, elas induzem o quê? Elas induzem a diminuição da percepção do risco associado ao uso. É a razão pela qual, depois de um grande medo em relação à AIDS, houve uma leniência em relação aos cuidados contra a transmissão da doença. Todas as vezes, portanto, que a percepção do risco diminui, o uso de um medicamento, de uma droga ou de um comportamento, eles se exacerbam. Portanto, existe a redução da percepção, é preditivo do aumento da prática em questão. Nós não conhecemos, do ponto de vista científico, efeitos crônicos da maconha. Os poucos estudos que existem são todos efeitos agudos. É claro que há uma grande diferença de um usuário de maconha, agora estou dizendo do ponto de vista recreativo, em que ele fume o seu baseado de vez em quando, e o usuário que usa isso várias vezes por dia, cronicamente. E temos que distinguir entre adolescentes, jovens e pessoas adultos com mais idade. Se eu for olhar do ponto de vista de um sistema nervoso em desenvolvimento, qualquer substância psicoativa, qualquer uma, ela trará alterações que são deletérias. Não só dependência, diminuição de memória, desenvolvimento psicossocial, menor desempenho cognitivo, problemas de saúde mental, problemas pulmonares. Portanto, da mesma forma que qualquer outra droga farmacologicamente ativa, medicamentosa ou não, ou recreativa, este uso pode causar grandes alterações de desenvolvimento. Desenvolvimento neural, psiconeural. Do ponto de vista de um indivíduo adulto, também não há evidências científicas de quais são os seus usos crônicos. Mas se eu pegar qualquer outra droga psicoativa que vem da farmácia com receita médica controlada, o seu uso crônico sempre levará a efeitos adversos. Qualquer substância psicoativa terá efeitos colaterais adversos que se somam ao longo do tempo. Muitos falam que há alguns dados estatísticos em alguns países de que quando se libera a maconha, você eventualmente teria uma diminuição de uso de drogas mais pesadas, o crack, cocaína. Também há o contra-argumento, que quando você libera, você aumenta o uso. E quando alguém utiliza uma droga que envolva outros receptores, não existe a substituição. O indivíduo que usa cocaína, ele não trocará cocaína por maconha, não é? E qualquer droga, álcool, cigarro, maconha, são portas que abrem para o uso de qualquer outra forma de droga fármaco, que possa levar a um uso acentuado. A questão fundamental é que muitas vezes se imagina que liberando uma coisa, uma droga, que é controlada pelo crime organizado, que o crime organizado se retrairá. A grande característica do crime organizado é exatamente a sua grande dinâmica. Eu posso pegar alguns... Nós temos o primeiro comando da capital de São Paulo, Comando Vermelho, nos últimos anos, o primeiro grupo catarinense. É só lembrar, nesses últimos dias, o que tem acontecido em Santa Catarina, promovido pelos grupos organizados, de crime organizado. O crime organizado, ele muda facilmente de objeto. Isso são notícias do jornal que eu peguei ontem. Sou de uma cidade onde tinha uma grande tradição de crime organizado em relação ao jogo de bicho, né? Que era uma coisa que havia no país inteiro. De certo modo, o Estado legalizou através das mega-cenas, mini-cenas e muitas cenas. Portanto, o jogo de azar, em nosso país, ele é totalmente liberado, estatizado. É a Caixa Econômica que promove.
Isto, de forma alguma, acabou com a rede de crime. Ela muda. Ela vai por narcotráfico. Se você, no Rio de Janeiro, 2, 3 anos atrás, houve uma grande repressão ao crime organizado, muda. Ou ele muda de localidade, ou ele muda de prática criminosa. Ele vai para o sequestro relâmpago, explodir caixa de banco. Isto não é um fenômeno brasileiro. Realmente, o crime organizado, ele é uma questão internacional fundamental. E se existe alguma coisa que nós deveríamos ver, que é o cerne da questão, é esse crime organizado que permeia os mais diversos segmentos da sociedade e causa tal ônus que impede o verdadeiro crescimento da nação e subtrai do povo seus direitos mais elementares. Discutir o uso disto ou daquilo é irrelevante para a saúde da nação. A nação, eu diria muitas nações do mundo, elas estão atoladas, afogadas em um crime organizado que destrói as suas estruturas mais essenciais. Ele passa ao nível estadual, municipal, federal em nosso país, passa por todos os lugares. Se nós não tivermos a consciência que o nosso grande inimigo é o crime organizado, nós certamente ficaremos fazendo discussão de pequenos interesses nossos, mas nós não teremos a visão de realmente superar aquilo que nos limita e garantir um verdadeiro progresso, aquele que vai trazer saúde, porque o dinheiro não é desviado, que vai trazer educação, porque a nossa educação, ela conduz ao desespero, né? E sem o mínimo de formação, nós não podemos pensar em exercício de autonomia, porque a autonomia envolve conhecer aquilo sobre o que eu decido, sobre aquilo que eu escolho. Esses são 2 relatórios que eu entendo que sejam excelentes. Isso é disponível, das Nações Unidas. As últimas versões são recentes, não tem tradução. Versões anteriores já foram traduzidas. E um livro que, do ponto de vista científico, é um grupo de Ribeirão Preto. Há muitos cientistas brasileiros altamente preparados para estudar, do ponto de vista científico, terapêutico, a questão da cannabis. Este é um livro que eu entendo, do ponto de vista médico e de acesso popular, sem uma linguagem científica pesada, é aquilo que todos poderiam usufruir muito bem. Eu agradeço, peço desculpas pela demora e espero ter podido colaborar. Obrigado, padre.